Existe um momento constrangedor nas Escrituras que a igreja moderna prefere ignorar. Uma confrontação pública que desafia todas as regras de relacionamento saudável. Uma repreensão devastadora que quebra protocolos eclesiásticos. A humilhação de Pedro por Paulo em Antioquia. Gálatas 2, 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Lhe resisti na cara, não em particular, não em reunião privada, não através de terceiros, mas publicamente, frontalmente, sem diplomacia, porque era repreensível. Pedro havia se tornado culpado, não de pecado pequeno, não de falha pessoal, mas de hipocrisia que ameaçava fundamentos do Evangelho. Este incidente revela conflito que vai muito além de diferenças pessoais entre apóstolos. Expõe batalha fundamental entre evangelho autêntico e religião hipócrita, entre verdade que liberta e tradição que escraviza, entre graça que unifica e legalismo que divide. Paulo não confrontou Pedro por questão de personalidade. Não foi disputa por poder ou território. Não foi mal-entendido que poderia ser esclarecido. Foi defesa desesperada da integridade do Evangelho. Mas, quando vi que não andavam bem direitos conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14, Paulo viu desvio doutrinário disfarçado de comportamento social. Hipocrisia que parecia inofensiva, mas era mortal. Compromisso que aparentava sabedoria, mas era destruição. A hipocrisia de Pedro não era apenas inconsistência pessoal, era traição ao evangelho que havia pregado, era negação prática de verdades que havia confessado, era destruição silenciosa de unidade que Cristo havia criado. E Paulo não tolerou nem por um momento. Disse a Pedro, na presença de todos, Gálatas 2,14, na presença de todos, sem poupar constrangimento, sem proteger reputação apostólica, sem considerar consequências relacionais, porque Paulo compreendia algo que a igreja moderna perdeu. Hipocrisia de líderes destrói mais que pecados declarados. Compromisso em questões fundamentais é mais perigoso que oposição aberta. Inconsistência de influenciadores corrompe multidões que seguem exemplo. A repreensão pública de Pedro revela princípios que revolucionam compreensão sobre liderança cristã, sobre responsabilidade espiritual, sobre integridade ministerial, sobre coragem profética. A igreja moderna evita este episódio porque contradiz cultura contemporânea de graça que tolera tudo, de amor que nunca confronta, de unidade que preserva aparências em detrimento da verdade. Mas Gálatas 2 expõe hipocrisia que ainda destrói igreja hoje. Líderes que pregam uma coisa e vivem outra. Ministérios que confessam verdades, mas praticam mentiras. Organizações que promovem unidade, mas perpetuam divisões. Hoje você descobrirá por que Paulo tomou atitude tão radical. Por que considerou necessário humilhar Pedro publicamente. Por que arriscou o relacionamento apostólico para defender verdade. E por que a igreja moderna precisa da mesma coragem. Prepare-se para ser confrontado, para ter conceitos de liderança desafiados, para reconhecer hipocrisias que você tem tolerado, para desenvolver indignação santa contra compromissos que destroem evangelho. Porque depois que você compreender indignação de Paulo contra a hipocrisia de Pedro, nunca mais conseguirá tolerar inconsistências que destroem testemunho cristão. Você está pronto para a confrontação que a igreja evita? O primeiro aspecto da repreensão pública de Paulo revela a natureza específica da hipocrisia de Pedro. Porque antes que alguns chegassem da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Gálatas 2:12. Pedro não estava pecando moralmente,
estava sendo inconsistente doutrinariamente. A hipocrisia de Pedro era sutil, mas devastadora. Quando estava sozinho com gentios convertidos, demonstrava plena aceitação. Comia com eles, confraternizava, tratava-os como irmãos iguais em Cristo, comportamento que refletia a verdade do Evangelho. Comia com os gentios, ato revolucionário para judeu religioso. Lei mosaica criava barreiras alimentares que separavam judeus de gentios. Pedro havia superado esses preconceitos através da revelação de Atos 10, quando Deus mostrou que não deveria chamar comum ao que ele purificou. Mas, depois que chegaram representantes de Tiago, Pedro mudou o comportamento drasticamente. Se foi retirando e se apartou deles. Não uma retirada gradual, mas separação deliberada. Abandono público de gentios que antes abraçara, temendo os que eram da circuncisão, motivação real da hipocrisia. Pedro não mudou por convicção teológica, mudou por pressão social. Escolheu a aprovação de judeus conservadores sobre consistência evangélica. A hipocrisia era particularmente grave, porque Pedro sabia melhor. Havia recebido revelação direta de Deus sobre a aceitação de gentios. Havia pregado para Cornélio. Havia defendido inclusão de gentios no Concílio de Jerusalém em Atos 15. Pedro não estava ignorante sobre verdade. Estava sendo covarde sobre verdade. Sabia o que era certo, mas escolheu o que era conveniente. Conhecia a vontade de Deus, mas cedeu à pressão humana. Também os outros judeus dissimularam com ele. De Gálatas 2:13, hipocrisia contagiosa. O exemplo de Pedro influenciou outros líderes judeus a adotar mesma inconsistência. Liderança hipócrita sempre contamina seguidores, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2:13. Até Barnabé, companheiro missionário de Paulo, foi arrastado pela hipocrisia, demonstrando o poder destrutivo de liderança inconsistente. A palavra dissimulação revela que Pedro não estava sendo honesto. Não declarou mudança de teologia. Simplesmente mudou comportamento sem explicação. Hipocrisia que confundia em vez de esclarecer. Paulo reconheceu que a hipocrisia de Pedro ameaçava o fundamento do Evangelho. Se salvação é pela graça através da fé, então todos os crentes são iguais em Cristo. Separação baseada em origem étnica nega a verdade fundamental. A hipocrisia específica de Pedro ecoa na igreja moderna através de líderes que pregam unidade, mas praticam favoritismo racial, social ou econômico. Confessam igualdade em Cristo, mas mantêm sistemas de castas espirituais. Declaram aceitação universal, mas demonstram preconceitos particulares. Como identificar hipocrisia similar? Primeiro, observe se liderança trata pessoas diferentemente, baseado em fatores que o Evangelho declara irrelevantes. Segundo, note se comportamento de líderes muda baseado em quem está presente. Consistência é marca de integridade. Terceiro, avalie se medo de grupos específicos influencia decisões ministeriais mais que convicção bíblica. A hipocrisia específica que Paulo confrontou revela que inconsistência doutrinária é mais perigosa que ignorância doutrinária, porque corrompe testemunho da verdade conhecida. O segundo aspecto da repreensão pública de Paulo revela coragem extraordinária. Confrontar Pedro não era questão simples. Pedro era apóstolo sênior, líder reconhecido, autoridade estabelecida na igreja primitiva. Paulo arriscou tudo para defender verdade contra a autoridade religiosa respeitada. Pedro era o discípulo mais prominente durante o ministério terreno de Jesus. Primeiro a confessar Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo, líder natural entre os 12, porta-voz frequente do grupo apostólico, autoridade inquestionável na igreja nascente.
Paulo era relativamente novo no ministério apostólico. Seu chamado havia sido questionado por alguns. Sua autoridade era menos estabelecida que a de Pedro. Confrontar Pedro publicamente era ato de coragem extraordinária que poderia ter devastado o ministério de Paulo. Lhe resisti na cara. Linguagem militar de oposição frontal. Paulo não usou diplomacia, não buscou meio termo, não tentou resolver diferenças privadamente primeiro. Confrontou diretamente porque situação exigia resposta imediata. A coragem de Paulo era motivada por urgência evangélica. Quando verdade fundamental está em perigo, considerações hierárquicas se tornam secundárias. Preservar evangelho é mais importante que preservar relacionamentos. Paulo compreendeu que a autoridade espiritual não confere imunidade à correção. Pelo contrário, maior autoridade cria maior responsabilidade de consistência. Líderes que influenciam multidões devem ser mantidos em padrões mais altos, não mais baixos, porque era repreensível. Pedro havia se tornado culpado independente de sua posição. Autoridade não elimina possibilidade de erro. Influência não garante infalibilidade. Liderança não protege contra a hipocrisia. A igreja moderna frequentemente inverte prioridades de Paulo. Preserva relacionamentos às custas da verdade. Protege reputações ministeriais em detrimento de integridade evangélica. Evita confrontações necessárias para manter a aparência de harmonia. Paulo estabeleceu o princípio revolucionário. Verdade é mais importante que hierarquia. Evangelho é mais valioso que relacionamentos. Integridade é mais crucial que influência. A coragem de Paulo contrastava com covardia de outros líderes presentes. Também os outros judeus dissimularam com ele. Eles viram hipocrisia, mas não confrontaram. Reconheceram erro, mas não resistiram. Escolheram conformidade sobre convicção. Confrontar a autoridade espiritual requer coragem especial, porque, primeiro, autoridades podem retaliar através de exclusão, difamação ou perseguição. Segundo, confrontador pode ser rotulado como rebelde, divisivo ou desrespeitoso. Terceiro, estruturas institucionais frequentemente protegem autoridades contra críticas. Mas Paulo demonstrou que algumas situações exigem coragem para confrontar, independente de consequências. Quando verdade está em jogo, silêncio se torna cumplicidade. Como desenvolver coragem como Paulo? Primeiro, priorize verdade acima de relacionamentos. Relacionamentos genuínos sobrevivem confrontações honestas. Segundo, reconheça que a autoridade espiritual é confiança a ser exercida responsavelmente, não privilégio a ser protegido incondicionalmente. Terceiro, compreenda que confrontação apropriada é ato de amor, não hostilidade. Paulo confrontou Pedro para restaurar integridade, não para destruir ministério. Quarto, prepare-se para custos de convicção. Confrontar a autoridade frequentemente resulta em isolamento, crítica ou perseguição. Quinto, mantenha motivação pura. Paulo não confrontou por ambição pessoal ou rivalidade, mas por zelo pelo Evangelho. A coragem de Paulo para confrontar a autoridade espiritual estabelece precedente. Quando líderes comprometem verdade, devem ser resistidos publicamente, independente de sua posição ou influência. O terceiro aspecto da repreensão pública de Paulo revela a escolha deliberada de audiência. Disse a Pedro na presença de todos, Gálatas 2,14. Paulo não escolheu confrontação privada. Deliberadamente, humilhou Pedro publicamente, porque a hipocrisia pública requer correção pública para neutralizar dano causado. Na presença de todos, audiência que incluía judeus cristãos, gentios convertidos, líderes da igreja, visitantes de Jerusalém. Confrontação testemunhada
por exatamente aqueles que haviam sido influenciados pela hipocrisia de Pedro. Paulo compreendeu o princípio de disciplina proporcional. Pecado público exige correção pública. Hipocrisia que influencia multidões deve ser confrontada diante de multidões. Damage control requer mesma visibilidade que dano original. A hipocrisia de Pedro não havia sido questão privada. Sua mudança de comportamento foi observada por toda a comunidade cristã de Antioquia. Gentios viram o apóstolo sênior rejeitá-los. Judeus viram líder estabelecido validar preconceitos. Não andavam bem direitos conforme a verdade do Evangelho. Linguagem militar de deserção. Pedro não estava apenas errando pessoalmente, estava desviando o exército de seguidores do caminho correto. Leadership failure, que requeria military response. O público presente incluía vítimas diretas da hipocrisia de Pedro. Gentios que haviam sido aceitos e depois rejeitados. Judeus que foram induzidos à dissimulação. Barnabé que foi arrastado pela inconsistência. Paulo reconheceu que confrontação privada seria inadequada porque, primeiro, não neutralizaria a confusão pública já causada. Segundo, não restauraria a confiança de gentios rejeitados. Terceiro, não corrigiria exame negativo seguido por outros líderes. Quarto, não estabeleceria precedente contra futuras hipocrisias. A escolha de audiência pública demonstra que Paulo priorizava bem-estar da comunidade sobre conforto de Pedro. Proteger Chiesa de hipocrisia era mais importante que proteger reputação de líder hipócrita. Igreja moderna frequentemente inverte essa prioridade. Protege líderes em detrimento de congregações. Resolve problemas silenciosamente, deixando confusão pública sem esclarecimento. Evita constrangimento ministerial às custas de danos congregacionais. Disse a Pedro, confrontação direta, não fofoca indireta. Paulo não falou sobre Pedro para outros, falou com Pedro diante de outros. Diferença crucial entre confrontação bíblica e assassinato de caráter. A presença de audiência diversa simbolizava a questão universal em jogo. Não era disputa entre Paulo e Pedro. Era batalha entre evangelho inclusivo e religião exclusivista, entre graça unificadora e tradição separatista. Paulo transformou o momento de confrontação em aula de teologia pública. Usou a hipocrisia de Pedro como caso de estudo para ensinar verdade evangélica. Educational opportunity que private correction não ofereceria. Como aplicar o princípio de Paulo hoje? Primeiro, reconheça que pecados de líderes que afetam comunidades requerem correções que alcancem mesmo as comunidades. Segundo, distingua entre confrontação pública necessária e exposição maliciosa. Paulo confrontou para restaurar, não para destruir. Terceiro, considere bem-estar de vítimas de hipocrisia ministerial, não apenas conforto de líderes hipócritas. Quarto, use momentos de correção como oportunidades para ensinar verdade, não apenas para punir erro. Quinto, mantenha a confrontação focada em comportamento específico e impacto real, não em ataques pessoais generalizados. O público que assistiu à confrontação entre Paulo e Pedro representa toda a igreja que precisa ver truth defendida contra hipocrisia, mesmo quando hipocrisia vem de autoridades respeitadas. O quarto aspecto da repreensão pública de Paulo revela motivação fundamental. Quando vi que não andavam bem direitos, conforme a verdade do Evangelho, Gálatas 2,14. Paulo não confrontou por questões pessoais ou preferências ministeriais. Defendeu verdade do Evangelho que estava sendo comprometida pela hipocrisia de Pedro. A verdade do Evangelho, não uma verdade, mas a verdade. Não aspecto periférico da fé cristã, mas centro absoluto.
Paulo identificou que a hipocrisia de Pedro atacava o coração da mensagem cristã. Qual verdade evangélica estava em perigo? Justificação pela fé independente de obras da lei. Unidade de todos os crentes em Cristo. Eliminação de barreiras raciais e culturais através da cruz. Acesso igual de judeus e gentios à salvação. Não andavam bem direitos. Metáfora de military formation. Soldados que não mantêm linha reta durante marcha criam confusão e vulnerabilidade. Liderança que se desvia da verdade desorienta exército inteiro. A hipocrisia de Pedro negava praticamente verdades que confessava teoricamente. Se salvação é pela graça através da fé, então separação baseada em origem étnica contradizia evangelho. Se Cristo derrubou parede de separação, então Pedro estava reconstruindo barriers. Paulo compreendeu que compromissos aparentemente pequenos em questões fundamentais eventualmente destroem todo o sistema. Cedendo à pressão para a segregação racial, Pedro estava minando foundation de everything que pregara sobre inclusão evangélica. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. Paulo expôs logical inconsistency devastadora na posição de Pedro. Se você reconhece que tem tolerado hipocrisias em liderança que comprometem verdades fundamentais, se percebe que tem evitado confrontações necessárias para preservar related harmony, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde defendemos truth evangélica contra todos os compromissos. Ative o sininho para cada confrontação necessária e deixe nos comentários: a verdade do Evangelho vale qualquer confrontação. A verdade em jogo era practical, não apenas theoretical. Como gentios convertidos should be treated. Como barriers culturais could be navigated. Como unity in diversity could be maintained. Questions que affected daily life the early church. Paulo reconheceu que doctrine without consistent practice é hypocrisy que destrói credibility do Evangelho. People observe behavior mais que listen para words. Inconsistency undermines message mais que opposition. A battle sobre verdade do Evangelho continua hoje através de issues similares. Leaders que preach equality must practice favoritism. Churches que proclaim inclusion must maintain subtle exclusions. Ministers que teach love must demonstrate prejudice. Organizations que promote unity must perpetuate divisions. Paulo established principle que truth must be defended em qualquer custo relacional. Some battles são worth fighting porque fundamentos da fé estão at stake. Como identificar quando verdade do Evangelho está em danger? Primeiro, quando leaders act differently than they teach. Segundo, quando cultural pressures override biblical convictions em decision-making. Terceiro, quando practices contradict proclaimed values. Quarto, quando minority groups são treated differently que majority groups contra gospel principles. Quinto, quando organizational image becomes mais importante que doctrinal integrity. A verdade do Evangelho que estava em jogo através da hipocrisia de Pedro remains em jogo hoje, wherever leaders compromise core principles para social acceptance ou political convenience. Truth requires defenders willing para pay relational costs para preserve evangelical integrity. Paulo exemplified esse commitment através de sua confrontação corajosa de Peter's behavior. O quinto aspecto da repreensão pública de Paulo revela poder devastador da hipocrisia de liderança. Também os outros judeus dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Gálatas 2,13. A inconsistência de Pedro não permaneceu isolada.
contaminou outros líderes, criando epidemia de hipocrisia que ameaçou a integridade de toda a igreja. Também os outros judeus dissimularam, hipocrisia contagiosa. Pedro não pecou sozinho. Seu exemplo influenciou outros líderes judeus a adotar semi-comportamento inconsistente. Leadership failure multiplicou-se através de imitação. Dissimularam, palavra grega synepokrithesan, significa atuaram juntos em peça teatral. Líderes judeus começaram performance coletiva, fingindo convictions que não possuíam, demonstrando behavior que contradicted private beliefs, de maneira que até Barnabé se deixou levar. Clímax devastador. Barnabé era companheiro próximo de Paulo, missionário experiente, líder maduro que havia defendido inclusion de gentios. Even ele foi swept away pela hipocrisia. Até Barnabé, linguagem de choque e disappointment. Se Barnabé could be influenced, then anyone era vulnerable. Most stable leadership could be compromised por peer pressure quando senior leader models inconsistency. Paulo witnessed cascade effect de leadership hypocrisy. Pedro comprometeu príncipes por medo. Outros líderes judeus followed Pedro's example. Barnabé was carried away pela peer pressure. Gentios were abandoned and confused. Unity of church estava threatened. Leadership hypocrisy é particularly dangerous porque, primeiro, leaders have disproportionate influence over followers. Segundo, followers assume leaders have good reasons para behavioral changes. Terceiro, group dynamics create pressure para conformity, mesmo quando conformity é wrong. A igreja moderna experimenta same domino effect quando senior pastors compromise truth para social acceptance. Staff members follow lead the senior leadership mesmo quando uncomfortable. Board members remain silent quando they observe inconsistencies. Congregations become confused sobre what church actually believes. Paulo's confrontation stopped cascade antes que reached point de no return. Immediate action prevented further contamination. Delay would have allowed hypocrisy para become entrenched behavioral norm. Se deixou levar. Passive language indicating Barnabé didn't actively choose hypocrisia. He was carried away por currents de peer influence. Shows que even committed leaders podem be swept into compromise quando they don't actively resist. O efeito dominó also reveals responsibility de leadership para model consistency. Leaders não simply affect themselves através de their choices. Every decision influences network de relationships que look para them para direction. Como resist domino effect de leadership hypocrisy? Primeiro, develop personal convictions que aren't dependent on leader approval. Segundo, speak up quando you observe inconsistencies, mesmo quando socially uncomfortable. Terceiro, remember que following bad examples doesn't excuse personal responsibility para truth. Quarto, cultivate relationships com people who will challenge você quando you begin para drift. Quinto, prioritize truth over team loyalty quando team compromises fundamental principles. O case de Barnabé shows que even mature, experienced leaders podem be influenced para compromise quando they don't actively resist group pressure para conformity. Paulo's willingness para confront prevented epidemic de hypocrisy que could have permanently damaged early church's testimony and mission. O sexto aspecto da repreensão pública de Paulo revela o que teria acontecido se ele não tivesse confrontado Pedro. Tolerância à hipocrisia de liderança sempre produz consequências devastadoras que se estendem muito além do líder hipócrita. Igreja que tolera inconsistências fundamentais eventualmente perde credibilidade, unidade e efetividade missionária. Se Paulo não tivesse confrontado Pedro, gentios convertidos teriam concluído que a aceitação inicial foi temporária.
que cristianismo judeu era superior ao cristianismo gentio, que evangelho da graça estava subordinado a pressões culturais. Tolerância à hipocrisia teria estabelecido precedente perigoso. Líderes podem mudar comportamento baseado em pressão social, sem explicação. Verdade evangélica pode ser comprometida quando conveniente. Unidade cristã é opcional dependendo da audiência. Obrigas os gentios a viverem como judeus. Gálatas 2,14. Consequência prática da hipocrisia tolerada. Gentios seriam forçados a se conformar com tradições judaicas para manter aceitação. Evangelho da graça seria substituído por legalismo cultural. Igreja primitiva teria desenvolvido sistema de castas. Cristãos judeus de primeira classe, cristãos gentios de segunda classe. Hierarquia baseada em origem étnica que contradizia fundamentalmente mensagem da cruz. Missão aos gentios teria sido compromissada permanentemente. Como Paulo poderia pregar inclusão evangélica quando líderes principais demonstravam exclusão prática? Como gentios confiariam em mensagem contradita pelo comportamento dos mensageiros? Tolerância também teria validado medo como motivação ministerial legítima. Temendo os que eram da circuncisão, se medo de grupos específicos pode justificar compromisso de verdade, então any pressure group pode intimidar church into behavioral changes. Igreja moderna experimenta consequências similares quando tolera a hipocrisia. Credibilidade evangelística é devastada quando outside world observa inconsistências between preaching e practice. Unity congregacional é destroyed quando different standards são applied para different groups. Missional effectiveness é eliminated quando message is contradicted por messenger behavior. Spiritual growth é stunted quando members become cynical about leadership integrity. Tolerância também sends message que hypocrisy é acceptable quando pressure becomes intense. Members learn que convenience trumps conviction, que social approval matters mais que biblical truth. Se não tivesse resistido, frase não nas Escrituras, mas implied consequence. Paulo's confrontation prevented several disasters, prevented gospel truth from being subordinated para cultural pressure, preserved unity between Jewish e Gentile Christians, protected credibility de apostolic leadership, maintained effectiveness de missionary outreach. Consequências de tolerating hypocrisy são always worse que consequências de confronting hypocrisy. Short-term relational discomfort é preferable para long-term institutional damage. Como igreja can avoid consequences de tolerating hypocrisy? Primeiro, establish clear standards para leadership behavior que reflect stated beliefs. Segundo, create accountability systems que allow para honest feedback about inconsistencies. Terceiro, prioritize long-term health over short-term harmony quando fundamental issues são at stake. Quarto, remember que tolerating leader hypocrisy eventually demands same hypocrisy from followers. Quinto, recognize que outsiders judge Christianity by behavior de Christians, especially leaders, não just por stated doctrines. Paulo understood que tolerating Peter's hypocrisy would have established precedent that could have destroyed foundation de everything early church stood for. As consequências de tolerar hipocrisia always exceed costes de confronting hipocrisia, porque compromise grows como câncer quando não removed immediately. O sétimo e último aspecto da repreensão pública de Paulo estabelece princípio fundamental que a igreja moderna desesperadamente precisa redescobrir. Integridade evangélica vale qualquer custo relacional. Verdade deve ser defendida contra a hipocrisia, mesmo quando defesa custa relacionamentos, reputação ou posição. Algumas batalhas são
battles worth fighting. Paulo could have escolhido diplomacia, could have addressed Pedro privately, could have ignored inconsistency para maintain apostolic unity, could have chosen relational harmony over doctrinal integrity, but chose confrontation porque understood que some issues são non-negotiable. Resiste na cara. Language de warfare aplicada para spiritual conflict. Paulo treated Peter's hypocrisy como enemy que needed immediate defeat, not como problem que could be managed diplomatically. Igreja Moderna has inverted Paulo's priorities, chooses relational comfort over truth defense, maintains appearances de harmony while allowing foundational compromises, avoids confrontations que could restore integrity, porque values social peace, make a spiritual health. Contemporary church culture promotes grace que never confronts, love que never challenges, unity que tolerates anything. But Paulo demonstrated que authentic grace sometimes requires graceless confrontation. True love sometimes demands loving opposition. Genuine unity sometimes requires unity threatening resistance. A lição para hoje é revolutionary. Leaders who compromise fundamental truth must be confronted publicly, immediately, regardless of their position, influence ou potential retaliation. Protecting Evangelho é mais importante que protecting relationships. How should modern church apply Paulo's example? Primeiro, recognize que some issues warrant public confrontation. Not every disagreement, mas fundamental compromises que affect gospel integrity. Segundo, develop courage para resist popular leaders quando they compromise core truths. Authority doesn't eliminate accountability. Influence increases responsibility, não decreases it. Terceiro, prioritize long-term health de church over short-term harmony. Temporary discomfort é preferable para permanent damage. Quarto, understand que confrontation can be act de love. Paulo confronted Pedro para restore him, não para destroy him. Goal was restoration, não destruction. Quinto, prepare para costes de conviction. Standing para truth often results em isolation, criticism e persecution. But consequences de compromisso são always worse. Os 7 aspectos da repreensão de Paulo são: hipocrisia específica que ameaçou gospel truth, courage para confront spiritual authority, public audience que witnessed confrontation, evangelho truth que estava at stake, domino effect de leadership hipocrisia, consequences de tolerating inconsistency e lesson que modern church must learn. Se esta história de courage confrontacional challenged sua tolerância para leadership hipocrisia, se recognizes que church needs mais people willing para defend truth against authority, deixe nos comments. A verdade do Evangelho vale qualquer confrontação. Share esta mensagem com leaders que need courage para resist compromise. E stay com nós nas cartas de Paulo, onde truth always trumps tolerance quando fundamental issues são at stake. Paulo's confrontation de Pedro wasn't personal vendetta, was defense de gospel integrity que was being compromised through leadership hypocrisia. Shows que sometimes most loving thing and most confrontational thing. Church que tolerates leadership hypocrisy eventually becomes hypocritical church. Organization que protects leaders at expense to truth eventually loses both leaders and truth. Paulo chose truth over relationships porque he understood que relationships built on compromised truth aren't worth preserving. Real relationships can survive honest confrontation. Fake relationships require perpetual deception. Modern church needs leaders with Paulo's courage, willing para risk everything para defend gospel truth against any compromise, mesmo quando compromise comes from respected authorities.
Question isn't whether your church has problems que need confrontation. Question é whether your church tem people with courage para provide necessary confrontation. Paulo demonstrated que defending truth sempre vale any relational cost, porque truth é foundation de everything church represents. Lose truth, lose everything. Preserve truth, preserve possibility de restoration. Are you willing para be Paulo em your context, quando truth needs defense against authority, que should know better? Church precisa de more people willing para say, I resist you to your face, quando leaders become reprehensible através de fundamental compromise. A história de Paulo e Pedro proves que sometimes most necessary words são most difficult words. But necessity doesn't diminish quando difficulty increases. Igreja moderna, learn from Paulo. Defend truth. Resist hipocrisia. Confront compromise. Mesmo quando custa everything você thought você valued.